Eu vou chamar aqui agora a Renata Prado para conversar conosco, e aí sim a gente entrar nesse assunto a respeito do que a gente tem comentado, tem falado aqui sobre esse ataque ao funk brasileiro, e a Renata vai poder conversar conosco e comentar a respeito. Renata Prado, boa noite. Muito obrigada por aceitar o meu convite e estar aqui com a gente no Cultura Brasileira dessa sexta-feira. Boa noite, Thalita. Boa noite a todos, todas e todos que estão acompanhando aí a programação do Cultura Brasileira. Para mim é uma honra fazer parte desse programa informativo que traz questões sobre a cultura, sobre política, sobre o mundo, até porque a cultura ela faz parte da política, né? Então, muito obrigada pelo convite e vamos que vamos fazer essa conversa legal, sim, com certeza. Bom, gente, deixa eu apresentar a Renata. Ela é pedagoga, pesquisadora de cultura funk e relações étnico-raciais, formada pela Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Ela é idealizadora e articuladora nacional da Frente Nacional de Mulheres no Funk e da Frente Parlamentar do Funk. Dançarina, coreógrafa e professora de funk e idealizadora do projeto Academia do Funk e também é ativista na organização política Coalizão Negra por Direitos. Renata, é uma honra, muito obrigada mesmo. Mais uma vez te agradeço por estar aqui conosco. E já começo te perguntando a respeito, eu pegando um gancho, inclusive, de uma fala que eu estava ouvindo um pouco mais cedo, você que esteve presente, né, numa das audiências da Frente Parlamentar do Funk, e tem uma fala sua que você diz que a extrema-direita, ela se apropria de alguma forma, inclusive na própria figura do Pablo Marçal, né, na última eleição para a Prefeitura de São Paulo, mas na sua avaliação, o funk, ele tem esse espaço hoje de disputa, inclusive, né? A extrema-direita ela tem avançado contra o funk. E isso acontece por qual razão, na sua avaliação? Quer dizer, para além das questões mercadológicas também, como é que você avalia nesse sentido a questão da força do funk mesmo e o porquê que a extrema-direita ela tem essa ofensiva, tem feito essa ofensiva contra o funk? Bom, eu acho que são dois lados, né? Primeiro que o funk ele é uma cultura marginalizada, então a gente está falando de jovens, em sua maioria negros da periferia, que costumam consumir esse tipo de cultura, então tem a criminalização por conta do nosso histórico, né? Então, se a gente for ver a história do samba, a história do hip hop, se repete hoje com a história do funk em relação à perseguição da segurança pública com esse movimento, principalmente. Né? Mas isso já é uma estrutura que historicamente está dada, porque a gente está falando de um país colônia como o Brasil, onde a polícia ela é uma instituição que serve para cercear a juventude em sua categoria, a juventude negra e periférica. Então, isso é só um modus operandi racista que a gente tem hoje na nossa estrutura, principalmente na estrutura da segurança pública com o movimento funk. Agora, o porquê que a direita pensa em fazer essa disputa de narrativa política, de identidade e de construção de pensamento com a galera do movimento funk é muito simples. O funk ele é um movimento de massa, né? Então a direita ela quer conversar com a massa, como qualquer campo político, né? Eles querem se apropriar da massa para fazer essa disputa. Acontece que a direita ela é um pouco mais perversa nesse sentido. Então, o que a direita faz com o movimento funk é comprar representantes, comprar artistas, comprar grandes empresários para levantar uma bandeira política na qual eles não têm um domínio ou de conhecimento ou que não tem nenhuma identidade de aproximação política,
né? São relações feitas a partir do mercado, a partir do capital. O único interesse, de fato, é o dinheiro. Não se existe hoje uma formação política dentro do movimento funk com a juventude do funk, igual a gente tinha no movimento hip hop com as posses de hip hop. Então, a Frente Parlamentar do Funk, a Frente Nacional de Mulheres do Funk, tantas outras frentes, elas surgem justamente para trazer esse conhecimento político para a juventude do funk e para disputar essa narrativa, essa construção política com a direita que, da última eleição para cá, a minha avaliação é de que a direita está avançando com o movimento funk, cooptando grandes representantes do movimento funk, seja por troca de favores, troca de shows, dinheiro, né? Porque é um modus operandi que já acontece na direita de cooptar as pessoas, e com o movimento funk fica um pouco mais fácil, porque a gente tem um movimento político de jovens que não compreende a estrutura partidária da política. Então, eles ficam muito mais vulneráveis para serem comprados pela direita quando se tem período eleitoral, porque existe um caminho que ele não muda, né? A política, ela busca se aproximar da massa, busca se aproximar do público em véspera de eleição. E se a gente for fazer uma análise de conjuntura política da última eleição para a prefeitura em relação à direita e ao movimento funk, a gente pode perceber aí o Ricardo Nunes criando possíveis políticas públicas para o movimento funk um ano antes das eleições, justamente com o intuito de angariar esses votos da juventude. Por um lado, deu certo, porque hoje a gente tem o Ricardo Nunes reeleito no poder, mas a gente perdeu a guerra quando a gente percebe que o pensamento da juventude do funk está sendo cooptado de uma forma totalmente neoliberal, né, que é construída junto com essa política de direita, que flerta muito com essa política de Ricardo Nunes, Pablo Marçal e essa nova força da extrema-direita, né? Então, acontece tudo isso justamente porque a direita ela é mais ousada na hora de fazer os seus negócios políticos. E eu costumo dizer que se tem gente comprando o movimento funk é porque uns dos nossos também estão vendendo, né? Então, apesar de eu fazer essa crítica com a direita de cooptar de forma violenta quadros, representantes do movimento funk, para fingir que faz uma política emancipadora para a juventude do funk, ao mesmo tempo que a gente tem essa aproximação, a gente não tem um avanço na consciência política dessa juventude. E é por isso que existe hoje a Frente Parlamentar do Funk, a Frente Nacional de Mulheres do Funk, com o intuito de construir politicamente o pensamento dessa juventude. É difícil, porque a gente está disputando com uma política de direita neoliberal que compra o pensamento dessa juventude, mas como uma boa professora e pedagoga que sou, eu não abandono a educação. Acredito que a educação é um caminho de transformação e é por isso que a gente cria todos esses espaços, não somente para a gente pautar políticas públicas, mas para a gente ter um espaço saudável para fazer uma educação política com esses jovens do funk. Mas você, por exemplo, a Frente Parlamentar do Funk, ainda que ela tenha ganhado uma visibilidade a partir dessa lei anti-Oruan, né, chamada Lei Anti-Oruan, e aí eu, inclusive, quero conversar com você sobre isso, ela é anterior a isso. Essa Frente Parlamentar, ela nasceu em 2024. É isso, ela nasce a partir de quais observações e necessidades que vocês avaliaram e como é que vocês têm construído essa frente e a força que vocês percebem a partir dela? Sim, a Frente Parlamentar do Funk, ela surge em julho de 2024 com o intuito de criar um espaço democrático para a gente fazer um enfrentamento político, construção de políticas públicas, para a gente ter um espaço democrático de fato, para a gente fazer uma construção reta, né, com a juventude do funk, com o movimento funk, com a sociedade civil e também com o poder público, né? Hoje a gente tem uma coordenadoria de funk na Secretaria de Cultura do município de São Paulo, mas
essa coordenadoria de funk, ela não atende todas as demandas políticas e sociais do movimento funk. Atualmente, a gestão dessa coordenadoria do funk, ela serve exclusivamente para fazer contratação de shows de artistas de empresários de funk que têm uma relação política com o próprio prefeito, então não se pensa políticas públicas a partir dessa coordenadoria do funk, só pensa exclusivamente em shows, embora eu acredite que shows também é um exemplo de política pública, mas quando se fala de uma cultura que tem tantos atravessamentos como a cultura do funk, acho que é importante a gente pensar essa cultura para além da música, para além dos shows, porque existem muitas pautas que são importantes para disputar dentro do movimento funk, como segurança pública, como educação, como saúde, né? Então, acho que existem vários caminhos para a gente fazer uma discussão sobre política pública e funk, e hoje essa coordenadoria de funk serve unicamente para fazer contratação de shows. A Frente Parlamentar do Funk, ela surge justamente porque ela entende que a coordenadoria do funk não supre essas questões políticas do movimento funk, para além de se criar, de fato, um espaço democrático com lideranças do movimento funk, com organizações do movimento funk e representantes do poder público. Então, a Frente Estadual Parlamentar do Funk nada mais é que um movimento da Frente Nacional de Mulheres do Funk, em parceria com o Movimento Funk, juntamente com a deputada Ediane Maria, do PSOL, que é uma deputada muito comprometida com as pautas da juventude, hoje está adentrando muito mais a pauta do movimento funk, que a esquerda também tem uma dificuldade para se aproximar dessa discussão, e é justamente por isso que esse campo fica muito confortável para a direita, porque a esquerda ela não disputa esse espaço com a direita, né, quando o assunto é cultura funk, mas a gente tem aí uma deputada que se dispôs a construir isso com o movimento funk, e hoje a gente tem Ediane Maria, do PSOL, construindo essa frente parlamentar do funk, juntamente com a Frente Nacional de Mulheres do Funk, juntamente com o movimento funk. Então, hoje, se tem essa frente parlamentar do funk justamente porque percebemos que as construções políticas que se tem com o movimento funk, elas não suprem as necessidades desse movimento. E como o papel de uma frente parlamentar é ouvir a sociedade civil e fazer esse diálogo, essa construção com o poder público, hoje a gente criou, ano passado a gente cria essa frente parlamentar justamente para fazer esses enfrentamentos que, como uma liderança do movimento funk que tem essa articulação política há aproximadamente 15 anos, consegue perceber que existe um levante da direita com o movimento funk, e que nós, desse campo progressista, precisamos nos organizar com essa juventude do funk que está solta politicamente falando, para a gente conseguir fazer uma disputa democrática, para que projetos de lei, como a Lei Anti-Oruan, que é totalmente constitucional, não seja um problema para a juventude do funk, porque a partir do momento que a gente tem um projeto inconstitucional desse rolando, ameaça todos os nossos direitos enquanto juventude que consome cultura, que faz cultura, que tem o direito à cultura e lazer, à educação, porque funk ele é tudo isso. Apesar dos grandes jornais, portais, tentar criar um olhar sensacionalista, violento, criminal do funk, ainda assim o funk ele o funk ele é uma cultura muito além da música, né? Porque o que incomoda a sociedade é a música, os corpos que são essa juventude, né? Mas o funk ele é muito mais que isso. O funk é cultura, o funk é educação, o funk é segurança pública, o funk é saúde pública, o funk é direito à cidade, o funk é território, o funk é muita coisa, a gente precisa discutir isso. Então, a frente parlamentar ela surge justamente para suprir todas essas questões que são apagadas dentro da construção do movimento social, que também tem dificuldade de olhar para o movimento funk. E, Renata, por que você acha que a esquerda tem dificuldade em adentrar sobre essa questão do funk e não consegue, e fica cada vez mais distanciada, pelo menos que é o que me parece? Sim, a esquerda ela tem essa dificuldade
Porque a esquerda, ela parte hoje de uma construção, né, de uma estratégia política totalmente melindrosa, ao meu olhar. Né? E quando eu digo que a construção da estratégia política da esquerda ela é melindrosa, eu digo isso justamente porque a esquerda ela tem medo de se associar àquilo que é marginalizado. Né? E aí, quando a gente olha para o movimento funk que é atacado a todo momento, desde os programas sensacionalistas de canal aberto à internet, a gente percebe que quem só gosta de funk são os funkeiros. Né? E apesar da gente ser muita gente, nós não somos todo mundo. Então, existe sim uma parte da sociedade que não gosta de funk, e a esquerda tem medo de não ser bem visto por essa parte da sociedade que não enxerga o funk enquanto cultura. Então, é mais fácil abraçar esse discurso higienizado de não se aproximar de um movimento autêntico de jovens negros que tem as suas questões sociais, porque apesar de eu ser uma pesquisadora de funk, ser uma militante do movimento e ser uma funkeira extremamente apaixonada por essa cultura, eu consigo enxergar sim que o movimento funk tem algumas questões sociais que precisam ter algumas intervenções para a gente conseguir emancipar esse movimento enquanto cultura, né? Mas tem muita coisa boa nesse movimento também. Então a gente não pode olhar somente para as coisas ruins que se tem dentro dessa cultura, porque a gente prejudica a nossa construção política. Porque se a esquerda tem a ideia de que o funk é unicamente um movimento marginal, que dali não tem nada que agrega, né, que não vale a pena fazer essa disputa, a gente deixa esse campo aberto para a direita, que é o que a direita está fazendo. Se a gente for fazer uma análise da última eleição, a gente tem aí Ricardo Nunes muito próximo da empresa GR6, que é uma das maiores produtoras de funk do Brasil. A gente tem ali a Tabata Amaral, do outro lado, junto com a empresa Condzilla, que também é uma grande empresa do movimento funk. A gente tem também o Pablo Marçal, próximo da Love Funk, que também é uma outra empresa de funk. Então, esses candidatos da direita que flerta com o movimento funk, eles dialogam diretamente com esses empresários, que têm grandes números e que têm uma adesão no movimento funk. E aí o movimento funk, né, que não está presente nas grandes empresas, né, nas grandes produtoras de funk, ele está solto. E aí a gente não tem aproximação dos representantes da esquerda, da última eleição, por exemplo, se aproximando do movimento funk enquanto movimento social. Então, fica ali um espaço, fica ali um buraco, né? E aí, o meu questionamento para a esquerda, né, para essa esquerda partidária que se organiza e disputa as eleições, é em que momento vocês vão enxergar o funk como força política? Porque a direita já faz isso. Né? A esquerda tem essa dificuldade de enxergar o funk como movimento político, justamente porque cai no estereótipo de achar que o movimento funk é politicamente despretensioso porque não se tem uma educação política partidária. Né? E aí eu acho que é importante a gente tentar entender o que é política para essa juventude do funk. Porque quando essa juventude do funk se sente segura para ocupar a rua, é porque ela tem um entendimento da disputa do espaço. Ela tem um entendimento da importância de ocupar as ruas como espaço de cultura e lazer, assim como consta no Estatuto da Juventude. Esse jovem do funk talvez tenha dificuldade de ler o que está escrito no Estatuto da Juventude, porque não é uma leitura muito próxima do dialeto dele. Mas, inconscientemente, ele tem a consciência de que ele pode, sim, estar aos domingos em uma praça, ouvindo música com o seu grupo de amigos, sem ter uma intervenção de violência policial. Talvez ele não possa, talvez ele não consiga verbalizar isso numa dialética totalmente política, mas ele sabe que ele pode ocupar essas ruas. Então, quando a esquerda entender que esse movimento funk ele é inconscientemente politizado,
e a gente começar a se aproximar dessa juventude, a gente vai começar a ter uma formação política de jovens muito mais qualificada, porque hoje a juventude do funk tem um pensamento extremamente neoliberal. Não só por conta do momento político que nós estamos, mas por conta das grandes influências dos grandes produtores, das grandes produtoras, que faz com que esse pensamento perpetue entre os artistas, que isso automaticamente reflete no pensamento e na construção social desses jovens do movimento funk. E aí, a minha pergunta é, onde que está a esquerda nisso tudo? Né? A esquerda, ela deixa esse campo extremamente livre para a direita fazer o que quiser, a ponto do Pablo Marçal conseguir virar a sua imagem política nas últimas eleições no momento que ele vai na produtora Love Funk, porque ele sabe como funciona o sistema de comunicação do movimento funk, que é totalmente viral na internet. Ele se apropria das tecnologias do funk para despontar dentro de uma campanha eleitoral, e ele consegue fazer isso com maestria, porque a esquerda não disputa esse espaço. Então é por isso que a gente tem um avanço da extrema-direita dentro do movimento funk. Agora, o que a gente precisa é que a esquerda seja menos melindrosa. A gente precisa que a esquerda pare de olhar para o movimento funk como um movimento marginal. Porque apesar do movimento funk ser constituído por jovens negros da periferia que socialmente estão à margem, ainda assim estamos falando de uma cultura negra que hoje tem espaço no mundo inteiro. Hoje nós temos DJs de funk que viajam o mundo inteiro levando essa cultura. Hoje a gente tem grandes empresas vindo para o Brasil estudar o movimento funk, entender o que é essa cultura, né? Porque hoje os números, tanto nas redes sociais ou nas plataformas de música, os números que o funk demonstra são números absurdamente expressivos, nos quais grandes empresas no mundo inteiro não conseguem ignorar. Então, se a gente tem o mundo inteiro olhando para o funk, por que a direita não, por que a esquerda não faz o mesmo? Né? Qual que é a dificuldade da esquerda se aproximar do movimento funk? E aí eu também acredito muito que essa dificuldade também se tem por conta de como se constrói essa política de esquerda contemporânea. Né? É uma construção de política muito melindrosa, muito higienizada, né? Que quer se aproximar mais do senso comum do que a juventude é de fato, né? Que é periferia, que é latente, que é expressiva. Então, acredito que a esquerda ela tem esse medo de se aproximar da juventude do funk porque ela tem medo de ser rotulada como marginal. Você fala melindrosa, mas desculpa de falar isso, mas eu acho que você está sendo até muito diplomática e gentil, porque eu acho que tem parte de uma esquerda que é racista mesmo. Exato. É racista, elitista e preconceituosa. Eu digo com segurança, Renata, porque eu já ouvi muita coisa de gente que se diz de esquerda e fala impropérios sobre o funk e sequer pisou, chegou perto de baile, ou de quebrada, ou de periferia. Então, há um recorte dentro de parte desses que a gente diz de esquerda, que há um elitismo nas suas falas, nas suas manifestações. E racismo também, sabe? Eu acho que tem esse lugar também, né? Sim, totalmente. Até porque as relações políticas, quando se nega o campo político do funk, ela vem rotulada de preconceito e racismo, por achar que a juventude do funk é incapaz de fazer uma construção política partidária que seja efetiva para a emancipação social do nosso público, do nosso povo. Né? Então, a esquerda ela é racista, sim, ela é preconceituosa, sim. Inclusive, se a gente for olhar as construções políticas da esquerda, e principalmente quando a gente fala de periferia, a gente não fala de funk, a gente fala do samba, a gente fala do hip hop, a gente fala do carnaval de rua, mas a esquerda ela nem sabe abordar as temáticas do funk. Né? Isso para mim fica muito claro quando surge a Lei Anti-Oruan,
quando a gente tem um entendimento, acho que qualquer pessoa política, militante, que tem o mínimo de conhecimento político, entende que essa lei anti-Aruan, além dela ser inconstitucional, ela é preconceituosa e racista, né? E aí, quando a gente tem esse entendimento, que a lei anti-Aruan ela é uma lei racista e preconceituosa, a gente vê que a esquerda, quando vai falar sobre isso, é de um lugar muito raso, né? Sempre trazendo uma discussão rasa, porque não se tem uma profundidade política para se aprofundar nesse assunto, para falar de uma forma profunda sobre política, porque não acha que a juventude do funk pensa, ou que a juventude do funk se posiciona, ou que a juventude do funk às vezes não entende o que é essa lei anti-Aruan, mas ela é contra, né? E dentro das nossas individualidades, das nossas peculiaridades do movimento funk, a gente entende que isso é inconstitucional, a gente entende que isso é ilegal, que isso não pode acontecer. Mas a esquerda ela é soberba. Ela não quer construir essa relação política com a juventude do funk, porque ela menospreza, porque é um movimento de jovens negros rebeldes, a gente está falando de jovens que ocupam a rua em dia de semana, de madrugada, para ouvir música alta, que fala sobre sexo, que fala sobre droga, que fala sobre poder paralelo, né? Coisa que outros gêneros musicais também falam sobre, mas que não é criminalizado igual, né? Até porque falar dessas questões que eu acabei de falar agora não é um crime, né? Porque a arte ela serve justamente para isso, para a gente expressar o que a gente sente ou o que a gente vê socialmente falando. Então, o funk ele é permissível quando ele tem uma construção musical que permite à juventude do funk falar aquilo que a sociedade diz que é um tabu. Porque a sociedade ela coloca um tabu na sexualidade da juventude, ela coloca um tabu no pensamento crítico, político da juventude, né? Então a gente precisa entender o porquê que a esquerda não se aproxima do funk. Porque não sabe conversar com essa juventude rebelde, né? É uma linguagem política que não se aproxima do entendimento político dessa juventude, porque essa juventude ela tem consciência política, mas ela não tem consciência partidária, porque hoje a gente está falando de uma juventude que não acredita no poder do partido, né? Então a gente precisa, a esquerda ela precisa lidar com essa realidade de que a gente tem grupos de jovens que desacreditam das estruturas partidárias e como que a gente vai resolver isso, né? Se a esquerda está nessa disposição de construir essa narrativa com a juventude do funk, porque será que é importante para a esquerda ter jovens do movimento funk conscientemente politizado, partidariamente, do que essas estruturas? Porque se a juventude do funk tem esse conhecimento, a gente começa a se organizar e começa a ocupar esses espaços. Será que a esquerda racista ela quer ver jovens do funk no poder fazendo essa disputa política? Porque aí a gente já também está falando de ameaça de privilégio político dessa esquerda que não quer emancipação social do nosso povo porque não quer perder espaço. Né? Então, quando a gente tem um levante da juventude do funk, a gente ganha um protagonismo. É interesse de quem ter um protagonismo político da juventude do funk? Será que a esquerda ela realmente quer que a juventude do funk protagonize a luta da esquerda da juventude? Ou é muito mais interessante deixar esse protagonismo de juventude dentro das universidades públicas com a juventude classe média alta? Então, acho que são questões que a gente precisa entender que é interesse de quem deixar a juventude do funk burra, né? Porque para a direita isso está muito bom, porque eles vão lá, cooptar alguns representantes, se aproximam de alguns empresários, um ano antes das eleições, consegue se reeleger, renova as suas cadeiras, e a esquerda? Tá onde? Construindo o quê com o movimento funk? Será que é do interesse da esquerda ter jovens progressistas do movimento funk ocupando as lideranças políticas?
né? Eu acho que tem uma parte da esquerda que não tem interesse de ver jovens negros politicamente empoderados do movimento funk disputando esse espaço. Então, ignorar a juventude do funk é uma forma de manter os privilégios da juventude branca, que é organizada nas universidades públicas, que, consequentemente, tem espaço dentro dos partidos políticos, né? Então, dentro do nosso campo existe uma disputa e a gente precisa olhar para essa disputa, porque não é interessante para a esquerda racista ter uma juventude negra do movimento funk politizada, pautando política, porque a esquerda branca ainda acha que eles precisam falar pela gente ou dar voz para nós, né? Então a gente precisa relembrar essa esquerda que nós já temos vozes, que nós já estamos organizados e que a gente precisa ocupar os espaços. Então, eu acredito muito também que esse distanciamento se tem justamente por não querer perder espaço político para uma juventude forte e potente, porque ninguém desdenha daquilo que é fraco, né? O funk ele é um fenômeno cultural, isso já está provado mundialmente. Agora, por que a esquerda se nega a enxergar o funk como um fenômeno cultural? É o tipo de pergunta que a gente tem que fazer para a esquerda branca. Bom, e aí um desses, digamos, preconceitos, falta de conhecimento, elitismo e, enfim, se dá, Renata, por uma coisa que quero muito te ouvir, que é sobre esse argumento da objetificação das mulheres, né? Então, um dos grandes argumentos, até aqui no chat, eu vou acompanhando um pouco do que as pessoas vão se manifestando, tem essa coisa, uma das principais críticas que se faz e se fala ao funk é sobre essa questão das mulheres serem objetificadas através das letras das músicas do funk e mesmo da dança, que é uma dança sensualizada, enfim. Então, eu queria te ouvir sobre isso, como é que você pensa, né? Como é que você avalia a partir desse tipo de crítica e que, de fato, a gente sabe que são letras que objetificam mais as mulheres, né? Que tem uma realidade desses jovens que estão falando das suas experiências sexuais. E eu queria te ouvir sobre essa questão. Sim. Olha, eu acho que a gente tem que superar algumas questões, porque quando a gente fala de mulheres, eu estou entendendo, partindo do lugar que a gente está falando de mulheres maiores de 18 anos, que têm a sua escolha sexual para fazer o que bem entender, né? E quando a gente fala sobre a objetificação, a gente anula a vontade dessas mulheres de querer ser sexualmente livres, né? Então, existem alguns discursos que a gente precisa superar, porque da mesma forma que eu sou extremamente contra a imposição de mulheres tendo comportamentos sexuais para agradar o patriarcado, isso seja dentro do movimento funk, isso seja em qualquer lugar, acho que é importante a gente olhar também para a liberdade de escolha sexual dessas mulheres que estão dentro do movimento funk e que escolhem falar sobre sexo, porque aí quando a gente cria um tabu para falar sobre sexo, a gente esquece que isso faz parte da condição humana, né? Então a gente está falando de sexo, porque o jovem, os jovens do funk ouvem muito funk só é putaria. Olha, eu acho que a gente não pode ser hipócrita, a gente precisa entender que a juventude ela tem uma vida sexual ativa, né? A gente precisa entender isso como educação sexual, e é por isso que eu falo que funk é para além da música, funk também é política, funk também é saúde pública, né? Então a gente precisa pensar em programas voltados da saúde pública para a juventude do funk, para a gente pensar uma educação sexual direcionada para esses jovens, e acho que isso é um tipo de política que precisava ser pensada, né? E não recriminada de falar, vocês não podem ouvir, porque eles vão continuar ouvindo, eles vão continuar transando, né? Porque a gente está falando de uma juventude que tem um comportamento humano comum, porque o sexo ele ainda faz parte do nosso desejo, da nossa manifestação física. Então, com a juventude do funk isso não é diferente. Outros jovens de outras classes sociais, que curtem outros gêneros musicais também praticam sexo, né? A diferença é que no movimento funk a gente fala isso abertamente nas nossas músicas e deixamos muito claro que também praticamos isso, né? E aí eu acho que tem algumas questões, né? Se tem música que deprecia a mulher, eu acho que não é interessante.
Mas se tem música cantada por mulheres que fala sobre o prazer do sexo, eu acho que isso não pode ser encarado como hipersexualização, porque aí você está silenciando um desejo sexual de uma mulher adulta que escolheu falar sobre sexo, e aí você pode ter a alternativa de não querer ouvir, porque você não é obrigado, mas você tem a obrigação de respeitar aqueles que têm o desejo de falar sobre, né? Eu, particularmente, não sou uma pessoa que musicalmente tenho o hábito de ouvir música de sertanejo, porque musicalmente falando não é o tipo de música que apetece os meus ouvidos. Então não ouço. É bem simples. Agora, o que o sertanejo canta ou deixa de cantar é uma crítica que eu posso fazer em um outro lugar, não criminalizando esse tipo de música. Né? Então, quando eu vejo tanto a esquerda quanto a direita falando que as mulheres do funk elas são submissas porque elas se colocam nesse lugar de objeto sexual, eu vejo como que os desejos sexuais de mulheres adultas que escolheram sair da sua casa e ir para o baile funk e dançar músicas que falam sobre sexo é cerceado. Porque eu acho que a gente tem direito ainda, né? A gente tem, eu acredito que nós, mulheres, temos o direito de falar sobre sexo, desde que você seja maior de idade, desde que você tenha uma consciência do que você está falando, desde que você saiba do que você está falando. Acho que você tem esse direito. E ninguém tem o direito de dizer o que você tem que falar ou não, porque o outro se sentiu desconfortável. Né? Então, eu acho que é um discurso muito baseado no moralismo. Eu não nego que o movimento funk precisa repensar algumas questões, até porque eu sou uma das responsáveis da Frente Nacional de Mulheres do Funk. Eu acho que tem muita coisa no funk que precisa mudar, sim. Eu acho que tem várias questões que estão na sociedade que refletem no movimento funk, e isso faz parte, e que nós, da Frente Nacional de Mulheres do Funk, pautamos e discutimos isso, né? Mas sem a hipocrisia, né? Sem a hipocrisia de saber que a sociedade também tem um tabu quando a gente fala sobre sexo e que nós ignoramos esse tabu. Né? Então, tem uma galera que se incomoda quando vê uma mulher como eu, de 34 anos, ouvindo funk, que fala sobre putaria, que fala sobre sexo, que se incomoda porque vê que sexualmente eu sou uma pessoa livre, a ponto de ouvir uma música muito alta falando sobre sexo e sobre performance sexual. Né? Então, acredito sim que existe parte da sociedade que tem raiva de ver mulheres sexualmente libertas. Né? Eu vou criticar menores de idade que acessam esse tipo de música sem um tipo de educação adequada. E isso é questão de política pública. Isso é o tipo de coisa que a coordenadoria do funk deveria estar discutindo. Isso é o tipo de coisa que a frente parlamentar do funk se propõe a discutir. Porque isso é política pública. Né? O acesso, o como acessa, o porquê está cantando, eu acho que são discussões que a gente precisa fazer junto com o movimento funk, em tentar construir uma educação mais próxima, com uma dialética mais próxima dessa juventude, para a gente conseguir moldando culturalmente essa cultura e se aproximando da transformação social que a gente acredita. Então, se apegar somente nessa questão moral, no meu entendimento, é um silenciamento da escolha sexual de mulheres que decidiram ser funkeiras. Renata, e para finalizar mesmo aqui, né, e aí partir para alguns comentários até que eu separei, muita gente comentando, você falou bastante da questão política mesmo, né, que envolve as questões do funk, mas tem algo que eu reflito sempre, né, quando eu penso sobre essa questão do funk, que é o lado mercadológico. Como você bem disse, né, o funk já é um sucesso mundial, quer dizer, tem artistas do funk, cantores, dançarinos que estão no mundo todo, inclusive, e justamente por isso há uma evidente, uma fatia de mercado que entendeu como o funk pode ser altamente lucrativo
E nessa toada, a minha pergunta é uma pergunta, é mais uma reflexão que vem acompanhada de uma pergunta, porque muitas vezes os incômodos todos que você, inclusive, trouxe aqui, por parte da esquerda, por parte dos moralistas, por parte da extrema-direita, não me parece ser em razão de quem é que está fazendo o funk, quem é que está cantando, dançando, ou vindo a ganhar dinheiro, ficando famoso. Por que eu digo isso? Porque há, por exemplo, artistas, mulheres brancas, por exemplo, sei lá, Luísa Sonza, outros artistas que não são necessariamente, né, que vêm organicamente do movimento do funk, mas que passam por ele e se projetam a partir dele, e não há necessariamente o mesmo incômodo, pelo contrário, há muito lucro, inclusive, né? Então, o que me parece, e é a partir disso que eu queria te ouvir, que muitas vezes não é sobre o funk, mas é sobre quem está fazendo funk. Entende o que eu quero dizer? Porque a partir de uma lógica mercadológica e capitalista, o funk é muito bom quando ele está, inclusive, sendo tocado, cantado e dançado por certos corpos. Por isso que eu trouxe, por exemplo, o exemplo da Luísa Sonza, sabe? Eu costumo dizer que o mercado, ele gosta de funk e odeia funkeiros, né? Assim como a política. A política gosta de funk e odeia funkeiros. Um exemplo disso é a gente ver em uma das eleições, nas eleições para presidente mesmo, a gente viu o Geraldo Alckmin de Juliette, que é um óculos que representa um código social do funk muito relevante, né? E foi o mesmo cara que mandou a polícia militar repreender jovens nas ocupações de escola, e jovens esses que sua maioria eram funkeiros, né? Então a política gosta de funk, se utiliza da nossa música, da nossa cultura, dos nossos signos sociais, mas não gosta dos jovens funkeiros, porque aí a gente manda a polícia perseguir esses jovens. E no mercado é a mesma coisa, né? O mercado, ele gosta do funk porque a batida é envolvente, a música ela é legal, mas ela não pode ser cantada com a narrativa que os funkeiros cantam nas periferias. Então a gente vai fazer um funk com a batida do funk, com o swing do funk, com os signos sociais do funk, com os códigos do funk, mas com uma pessoa que não é do funk, né? Então a gente pega uma mulher branca com talento mediano, constrói uma imagem de funkeira e vende para o mercado como funk, né? Então o mercado, ele não gosta de jovens do funk, ele não gosta de funkeiros, mas ele gosta de funk. Resultado disso é você ver a entrevista do Pedro Bial com o Hariel, que para mim isso fica muito claro, quando o Pedro Bial ele pergunta para o Hariel, né? Você acha que o funk ficou muito pequeno para você? E o Hariel ele responde de prontidão, não. O funk ele é muito grande, inclusive eu só sou o que sou por conta do funk. Então, quando o Hariel dá essa resposta para o Pedro Bial, ele mostra para o Pedro Bial que o funk ele já é grande. Ele não precisa sair do funk para ser maior, porque esse grupo, essa elite cultural, enxerga o funk como pequeno, como insuficiente. Então, para você ser mais do que isso, você precisa sair do movimento funk para você ser maior, para você ser algo maior, né? Então, a resposta do Ariel foi totalmente decolonial, culturalmente falando, né? De, olha, não, o mercado do funk ele é gigante, eu não preciso sair dele para ser maior que isso. Então, a gente percebe que o mercado não gosta de funkeiros, ele gosta do funk, e quando ele encontra funkeiros que fogem do estereótipo esperado, o mercado tenta tirar esse jovem do funk do lugar do funk, porque é como se ele não tivesse que estar lá porque ele é muita coisa para estar ali no funk, né? Coisas que eu, como uma pedagoga formada por uma das principais instituições do Brasil, ouve diretamente do, tá bom, você fala sobre funk, você pesquisa sobre funk, mas e depois você vai fazer o quê?
Eu sempre sou, eu vou continuar falando sobre funk. Eu não preciso sair da minha linha de pesquisa para ser reconhecida de outras formas, porque eu me sinto grandiosa dentro do meu campo que eu escolhi fazer, falando sobre funk, então eu não preciso sair desse lugar. Então, eu costumo dizer que a sociedade, o mercado, a política gosta de funk, mas não gosta de funkeiros. E isso é muito sobre o racismo, né? Porque por que não gosta de funkeiros? Quem é o funkeiro, né? O funkeiro é aquele moleque negro que usa roupa colorida, que tem um estereótipo marginalizado, né? A mulher do funk é a garota que sempre está reduzida ao sexo, que está sempre reduzido ao comportamento libidinoso, né? É muito difícil a sociedade entender que é possível uma garota do funk ser uma intelectual, ter uma profissão, ser mãe, né? Ser dona de negócios. Até porque se você olhar dentro do movimento funk, o que a gente mais tem é microempreendedores, né? Vou trazer um exemplo muito simples. É muito comum você ver as jovens do funk usando unhas grandes. E isso é um mercado, né? O mercado da estética, né? E quem cria esse mercado são as próprias jovens do funk. Então, a gente tem um universo dentro do movimento funk, né? Mas que a sociedade só gosta da nossa música, eles não gostam da gente. Então, a gente sempre vai ter dificuldade de ocupar determinados espaços justamente porque nós somos funkeiros, não porque a gente ouve funk. Porque a classe média alta também consome funk, mas eles ainda são bem vistos porque não são eles que fazem o funk. É vocês observar as grandes casas de shows de classe média alta contratando shows de funk, mas na sua divulgação dizendo que é proibido entrar na festa de boné e camisa de time. Então, você contrata um show de funk, mas o seu público não pode ir de camisa de time e de boné. Ou seja, você está fazendo esse show de funk para quem? Não é para o jovem do funk, né? Então, acho que é importante a gente começar a pensar o funk nessa perspectiva de que todo mundo está gostando de funk, mas ninguém gosta do jovem funkeiro. Isso é muito... acho que é importante a gente pensar isso, porque isso, para mim, escancara o racismo. Isso, para mim, deixa muito claro como que funciona o racismo. E a apropriação cultural, né? De você querer aquilo que culturalmente está colocado, mas você não aceita quem cria, porque existe uma estrutura racista. Perfeito, Renata. Eu vou só ler aqui alguns comentários que chegaram. Inclusive, bastante problemático, mas eu fiz questão, realmente, quero destacar ele aqui, porque eu acho que acaba sendo um exemplo um pouco daquilo que você trouxe na nossa conversa. Veja bem o que essa pessoa escreveu aqui e colocou. Apoiar o rap é ok, mas o funk alienou os negros que já estavam há anos afastados do rock. Querem os pretos ouvindo músicas que não instigam a resistência e a luta. Quer dizer, o funk, ele aliena e ele não é luta e resistência, Renata? Olha, eu acho que o problema da sociedade é achar que o funk é somente sexo, né? Eu gostaria de convidar a pessoa que fez esse comentário a ouvir músicas de funk consciente, que fala sobre questões sociais, que fala sobre questão política, assim como o rock, que em algum momento na sua existência foi uma música de protesto, né? Então, eu poderia citar várias músicas aqui, mas eu acho que a mais clássica é Cidinho e Doca, quando a gente fala do Eu Só Quero É Ser Feliz. Assim como a gente tem artistas como o próprio Hariel, que tem uma música que fala sobre a Cracolândia, né? Que já é uma coisa mais contemporânea, né? Então, acho que se apegar na ideia de que o funk só fala sobre sexo demonstra o quão preguiçoso as pessoas são para entender o que é o funk. Porque o funk ele vai falar de sexo, sim, mas existe uma vertente, um subgênero dentro do funk que se chama funk consciente.
E as pessoas que costumam criticar o funk não costumam ouvir o funk consciente. Porque se eu ouvisse o funk consciente, talvez não criticasse tanto. Porque aí as pessoas iriam entender que o funk é muito mais que música que fala sobre sexo. Tem as músicas que falam sobre sexo, sim, mas tem música que fala sobre dança, que é música que é só de passinho. Tem funk que é só para criança, que não fala palavrão. A gente tem funk que fala sobre questões sociais, funk que fala sobre questões políticas, a gente tem funk que fala sobre dores afetivas, de relacionamentos, a gente tem funk que fala sobre passinho, que estimula a criança a dançar. Então, quando a gente se apega a criticar o funk a partir do viés da música sexual, mostra o quão raso e como as pessoas estão despreparadas para questionar o funk. Porque eu convido a todos vocês que têm o mesmo pensamento do colega que demonstrou o seu comentário a começar a ouvir funk consciente. Que aí vocês vão ter uma outra perspectiva do que é o funk. Porque se vocês realmente só ouvem música de funk que só fala de sexo, realmente vocês vão reduzir o funk somente ao sexo. E funk é muito mais que isso. Então é importante que vocês pesquisem, vocês busquem entender o que é essa cultura mais a fundo, para parar de fazer essa crítica rasa. Porque a gente tem Gilberto Gil gravando funk com grandes ícones da nossa música, né? Então, acho que já está na hora de começar a olhar para o funk com menos preconceito. E vai ser até bom socialmente para todo mundo, porque vocês vão ter a oportunidade de conhecer a riqueza que é a música do funk para além do campo sexual. Isso aí. E o Evandro Machado, inclusive, diz: estou eliminando alguns preconceitos contra o funk com esta entrevista. Tenho que aprender mais. É isso aí. Eu acredito muito no processo da educação mesmo, justamente por isso que eu sou professora, eu acredito de verdade no processo de educação. E acredito também que tem muitas pessoas que têm um preconceito com o funk justamente porque foi formado socialmente pelos programas sensacionalistas do Datena, que não tem a oportunidade de ouvir o funk, ouvir experiências da cultura funk a partir de uma outra perspectiva. Mas a gente também está falando de uma cultura muito nova, né? O funk, se a gente for pensar em tempo histórico, ele é um bebê, né? 30 e poucos anos, né? Para dentro de uma construção histórica, eu acho que é pouquíssimo. Então, o funk, ele cresce ali no momento final da década de 80, começo dos anos 90. Começo dos anos 90, principalmente em São Paulo, a gente vivia uma periferia muito violenta, onde o hip hop era o protagonista, né? E o funk cada vez mais marginalizado. Então, hoje a gente tem o hip hop em um outro lugar e a bola da vez é o funk nesse lugar de marginalizado. E é muito comum que as pessoas cresçam achando que funk é uma cultura medíocre, por conta do que é mostrado na TV. Mas acho que hoje o funk ele já está crescendo, ele já está ficando mais adolescente, ele está ficando mais maduro. Existem intelectuais como eu, não somente eu. A gente tem aí Maíra, que é uma professora de Direito da Universidade Estadual de Minas Gerais, que também compõe a frente parlamentar, que compõe também a Frente Nacional de Mulheres no Funk. A gente tem a Ludmila Gonçalves, que é uma grande pensadora do funk. A gente tem Tamires Coutinho, a gente tem o Chavoso da USP, o Tiago Torres, né? A gente tem vários pensadores aí do movimento funk que já tem uma outra perspectiva do funk. Acho que nos próximos anos a tendência é crescer mais para que as pessoas tenham uma consciência política do funk melhor. E eu espero que as pessoas se permitam mais a conhecer essa cultura para que esses preconceitos sejam rompidos. Muito bem. E aí, só um último comentário aqui que eu gostaria muito de te ouvir, Renata, que a pessoa pergunta o seguinte, um pouco, acho que ela comentou aqui quando você falava a respeito da questão da esquerda não se aproximar, né, do funk. Aí a pessoa diz o seguinte: o objetivo é cooptar o movimento, institucionalizar o movimento precisa de guia? É a teoria do pobre de direita?
Pergunta ela. É uma pergunta muito importante, porque não é sobre necessariamente cooptar, mas é ter uma aproximação de construção educacionalmente política. Né? Eu acho que o funk ele não precisa estar cooptado partidariamente, o funk não precisa disso, definitivamente ele não precisa disso, mas a gente precisa de uma aproximação da esquerda com esse movimento. Né? E aí, como que a gente cria essa aproximação? Eu, como professor, eu acredito muito na educação. Eu acredito fielmente na educação. Mas a esquerda ainda é uma ideologia. Né? E como essa ideologia, como esse movimento, como esse campo político vai se aproximar dessa juventude? Eu acho que cooptar não é o caminho, porque quem faz isso é a direita, e eles fazem isso muito bem, mas ficar distante desse movimento, sem se aproximar, vendo o que a direita está fazendo, sem fazer essa disputa, eu particularmente acho muito preocupante. Eu acho que a esquerda ela tem que disputar o funk, sim. Não com o objetivo de aparelhar todo o movimento, institucionalizar e partidarizar, até porque isso é impossível, assim, se tratando de um movimento tão rebelde como o funk é, né? Mas precisa ter essa aproximação para a gente começar a disputar ideologicamente o pensamento da juventude, porque a juventude do funk hoje tem um pensamento totalmente político, neoliberal, muito próximo do que o Pablo Marçal é. E para mim isso é totalmente problemático. E essa juventude só constrói esse pensamento neoliberal e se aproxima do Pablo Marçal, porque o Pablo Marçal se aproxima do movimento. Né? Então, qual movimento a esquerda vai fazer para se aproximar da juventude do funk e disputar essa narrativa ideológica? Porque a gente sabe que o neoliberalismo, embora está na cabeça da juventude do funk, não é o melhor caminho. Né? E como que a gente vai dizer isso? Cooptando e aparelhando não é o caminho, mas a gente precisa se aproximar. Então, eu acho que precisa olhar, a esquerda precisa olhar para o funk com mais empatia para entender como se aproximar desse movimento, sem a intenção de aparelhar, sem a intenção de cooptar partidariamente, mas precisa olhar com mais carinho para tentar entender como que vai se aproximar desse movimento. Isso é importante, porque senão a gente deixa o campo totalmente livre para a direita. E aí a gente tem o cenário que a gente teve nas eleições passadas, né? A gente teve lá Pablo Marçal com a Love Funk, GR6 com o Ricardo Nunes, Tabata Amaral com a Condzilla, e o Guilherme Boulos ficou solto. Né? Então, isso não é bom nem para a política, nem para o movimento funk. Né? A gente precisa entender aonde as nossas lideranças vai se aproximar do movimento funk. E eu acho que a frente parlamentar do funk é um caminho. Eu acredito que a frente parlamentar do funk ela é um caminho democrático para a gente conseguir fazer essa aproximação, para fazer essa disputa ideológica com a juventude do funk. Senão, a gente assume que perdeu e deixa para os caras. Eu acho que esse não é o caminho. E a partir do entendimento, né, Renata, que na verdade quem vai atuar politicamente a favor dos interesses da juventude do funk é a esquerda, né? Por uma questão ideológica e coerente, é a esquerda que vai atuar ali mesmo, né? Porque o que a direita quer, a gente sabe, é que a juventude do funk não exista. Ao fim e ao cabo, a lei anti-Oruan é isso, né, Renata? Sim, a diferença é que a esquerda não consegue enxergar o funk como bloco, como grupo. Eles acham que a juventude do funk é jovens. E jovens, a gente tem juventudes. A gente tem muito tipo de jovem. Assim. E a juventude do funk é um grupo social que precisa ter uma atenção diferenciada. E eu falo isso, atenção diferenciada, porque a gente tem várias nuances sociais que permeiam o funk. Acho que o exemplo mais claro e mais prático disso é o baile funk de rua, né? Que é algo conflituoso. Por um lado, esses jovens têm o direito de ocupar as ruas, porque eles querem estar nas ruas, porque eles têm o direito de fazer o baile deles e tal.
Por um outro lado, a gente tem ali a não garantia do direito ao sono de uma comunidade por conta do barulho, por conta do baile. Então, a gente tem um grupo... O funk, ele precisa existir, mas do jeito que ele existe não agrada. E como que a gente resolve isso? Né? Então, a gente tem um conflito aí que precisa ser construído. E esse conflito, a direita não quer resolver. Quem vai resolver vai ser o movimento social. Quem tem que resolver isso é a esquerda, junto com o movimento funk. Né? Sentar com o movimento funk, tentar entender como que a gente vai construir uma periferia melhor para todo mundo. Né? A direita só vai lá, compra a liderança, copita, cria um projeto aqui e ali próximo das eleições para fingir que faz, renova-se suas cadeiras a partir das eleições, mantenha-se as relações políticas, mas não se pensa política pública com participação social para o movimento funk. Então, são essas contradições que a esquerda não quer abraçar e que a direita finge que abraça para resolver, porque a Lei Anti-Oruan, ela tem esse objetivo, ela não tem essa proposta de pensar o bem-estar da juventude e da criançada. A Lei Anti-Oruan, ela foi pensada pelo MBL para se aproximar do pensamento conservador das pessoas que não gostam de funk. Não foi para pensar na juventude. Foi uma estratégia de comunicação para se aproximar daquele grupo periférico que não gosta de funk. Porque da mesma forma que tem muita gente na periferia que gosta de funk, tem uma galera que não gosta. E o projeto Lei Anti-Oruan é para conversar com essa galera que não gosta de funk. E o MBL fez isso muito bem. Porque eles entenderam quais são as demandas sociais que a periferia não gosta e criaram ali um projeto de lei para criminalizar uma cultura em nome de um artista que tem tudo para ser o melhor bode expiatório da direita. A gente está falando de um artista que é filho de um dos maiores traficantes do Brasil. Então, criminalizar um artista como Oruan em nome do movimento funk é mediaticamente muito bom. Então, a Lei Anti-Oruan nada mais é que uma estratégia de cooptação de ideal da direita com essa galera da periferia que não gosta de funk. Porque se tem uma coisa que une as pessoas, é o ódio pelo funk. É só a gente lembrar do que aconteceu quando o MC da Leste foi assassinado em cima do palco. As pessoas, elas se sentiam à vontade para ir para a internet dizer que estavam felizes porque mataram uma pessoa em cima do palco. Então, isso, para mim, fica claro como a sociedade banaliza os corpos de jovens funkeiros. Né? Como eles banalizam a violência com a juventude do funk. É como se você fosse do funk, você tivesse aval para ser morto de uma forma totalmente desumanizada, sem ser questionado porque é funkeiro. Né? Então, acho que a gente precisa começar a entender o funk a partir desse prisma, dessa perspectiva, que a gente vai começar a entender quais são os ônus e os bônus do funk e como que esse cenário político lida com isso. Renata, muito obrigada mais uma vez. Certamente quero te chamar mais vezes para vir ao Cultura Brasileira, para a gente poder trocar mais ideia, conversar. A sua entrevista, a sua conversa aqui foi muito esclarecedora. Teremos muitos cortes. A gente tem o canal Farol Brasil, tem um canal que é só de cortes. Então, certamente, a gente vai fazer muitos cortes aqui para a gente poder ampliar mesmo essa nossa conversa. Obrigada mais uma vez. Até a próxima. Eu que agradeço, Thalita. Obrigada pelo convite. Obrigada para toda a galera que está em casa assistindo o programa Cultura Brasileira, que teve aí a participação no chat também. Então, muito obrigada. Convido a todos a seguirem as redes sociais da Frente Nacional de Mulheres do Funk, lá no Instagram, @Frente Nacional de Mulheres do Funk. Sigam também a página da Frente Parlamentar do Funk,
Frente Parlamentar do Funk. E convido vocês também para um curso que vai rolar, que se chama Pedagogia do Funk, no qual eu estou divulgando no meu perfil pessoal, @Renata com 2T Prado, tudo junto, @Renata Prado, tudo junto. É um curso de pedagogia do funk voltado para educadores que querem praticar pedagogicamente a cultura do funk dentro do campo escolar, mas que não tem tanto esse conhecimento. Então, se vocês quiserem entender mais, segue a gente nas redes sociais, a gente sempre está divulgando coisas interessantes sobre a cultura funk, para além do funk enquanto música. E se você estiver interessado, siga a gente e a gente está sempre por aqui. Agradeço o convite, Thalita, e estou disponível para receber mais convites para estar aqui com você também. Com certeza. Obrigada. Até a próxima. Boa noite, Tchau, Renata. obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.